Olá, tudo bom com vocês? Aqui mais uma vez trazendo conteúdo de suma importância para todos vocês. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês, né, que estão inscritos no meu canal. Você ainda que não fez a inscrição, é só fazer a inscrição, dê o like no vídeo, e principalmente, pessoal, compartilha, né, nos grupos da família, com pessoas que vocês conhecem, com os amigos, colegas do trabalho, né? Do social, enfim, por todo mundo, porque todos precisam saber sobre esse assunto que é de suma importância. E aí a gente aborda, pessoal, que o Brasil é um dos países mais ansiosos, né? Que existem pessoas mais ansiosas. Então, assim, a gente precisa falar sobre o transtorno de ansiedade. Eu sempre falo que todo ser humano, ele tem a ansiedade, mas não necessariamente ele tem um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é o que nos impulsiona a conquistar as coisas, a levantar cedo, a correr atrás, né? Daquilo que a gente almeja, dos nossos sonhos, do nosso propósito de vida. Mas o transtorno de ansiedade, ele acaba dificultando o ser humano no seu desenvolvimento. Então, a gente só considera como um transtorno quando esse ser humano há comprometimento no seu desenvolvimento, diferentemente da ansiedade, né? Todo mundo tem um quesito de ansiedade, às vezes vamos supor, você está numa situação que vai fazer uma prova amanhã, então a sua ansiedade possivelmente sobe, por isso que você não consegue às vezes dormir direito, às vezes não consegue se concentrar, porque o evento, né, ele desencadeia essa ansiedade que sobe um pouquinho, mas não necessariamente você tem o transtorno de ansiedade. Diferentemente das pessoas que têm o transtorno, quando tá para fazer alguma coisa no outro dia, eles literalmente não dormem, eles literalmente o coração acelera, há sintomas físicos no corpo. Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade são totalmente diferentes, então a gente precisa reconhecer isso. Lembrando que a ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela fica focada os seus pensamentos, a sua psique, a sua mente focada no futuro. Ela não consegue viver o presente, né? Lembrando sempre, né, que o nosso futuro corresponde ao nosso presente. Tudo aquilo que a gente faz no presente vai ter como resultado no nosso futuro. Então, a ansiedade é a antecipação, né? No caso, você ficar preocupado com o futuro, sendo que no seu presente você constrói aquilo que você quer no futuro. Olivia, quais são os tipos de transtorno de ansiedade? A gente vai falar de alguns, são vários, mas a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada. Quais são os sintomas, Olivia? Preocupação e medo excessivo, a agitação, a dificuldade de concentração, a fadiga muscular, irritabilidade, suor excessivo, né, insônia, que é ou sono excessivo, diferente, né? Às vezes você tá com a insônia, a falta, né, do sono, e às vezes você sente um sono excessivo, às vezes você sente tremores, né, sustos frequentes. E a gente também tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, que também é um tipo de ansiedade, né? O TOC ele tem alguns sintomas diferentes da ansiedade generalizada, por quê? Na verdade, o TOC ele provoca umas obsessões responsáveis por pensamento, imagens ou impulsos desagradáveis que causam grande desconforto no indivíduo. Então, grande maioria das pessoas tem essa questão do TOC, tem a questão também da fobia social, que vem associada ao transtorno de ansiedade, medo em falar em público, medo de atender o telefone. Tem pessoas, pessoal, que às vezes, ao realizar uma ligação, eu até recebi um depoimento de uma paciente que ela falava que às vezes ela ia ligar para o banco a respeito do cartão dela e o próprio atendente do banco às vezes achava que ela não era a responsável pelo cartão, porque desencadeava uma ansiedade tão grande nela, no caso a fobia social que a gente fala, que ela não conseguia passar os dados corretos do banco, né? Os dados corretos do cartão, aliás. E aí a atendente até achava que ela não era responsável pelo cartão. E ela tinha essa questão
da fobia social. Muitas pessoas têm dificuldade em falar em público, né? O coração acelera, né? A pessoa fica com o batimento cardíaco mais acelerado, tem pessoas que soam muito, né? O suor é excessivo. Então, tudo isso é o transtorno de ansiedade que a gente caracteriza como a fobia social. E aí a gente também tem a síndrome do pânico, né? Que às vezes é um surgimento repentino de uma forma de ansiedade aguda, ocasionado com medo intenso, inexplicável, que causa também sintomas físicos. Todo tipo, pessoal, da ansiedade, todas as subcolocações, né, vamos dizer assim, os transtornos que existem relacionados à ansiedade, as características, eles têm sintomas. Então, a síndrome de pânico, a pessoa sente tontura, suor excessivo, palpitação, tremor, dificuldade para respirar, tremedeiras, dores no peito, sensação que está sendo asfixiado. Tudo isso são sintomas físicos. Então, o transtorno de ansiedade, ele desencadeia uma série de sintomas físicos. Por quê? Quando o seu mental ele caracteriza, né, que algo não vai bem, ou seja, que ali no seu mental há um transtorno. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de acometimentos mentais, né? Todo transtorno vem da nossa psique, da nossa mente. Então, quando o seu cérebro entende que tem algo ali que não está bem, que existe um transtorno, né, que existe alguma coisa ali que não está regular, não está na homeostase, ele emanda para o seu corpo físico. E é por isso que você sente, né, os famosos sintomas. Então, a grande maioria das pessoas que tem o transtorno de ansiedade, né, caracterizado nessas questões aí que eu já falei, ela sente sintomas físicos. Então, coração acelerado, às vezes dificuldade para dormir, ou às vezes quer dormir demasiadamente, palpitações, né? Suor excessivo, o suor muito excessivo, às vezes a articulação rápida, né? Não consegue ficar parado, pensamento muito acelerado. Tudo isso são sintomas do transtorno de ansiedade. E a gente fala também da agorafobia, que é uma forma, né, da ansiedade também, que às vezes se manifesta, se apresenta, às vezes como forma de um medo de frequentar ou passar por determinados lugares, né, ou situações desconhecidas. Às vezes a pessoa tem, né, aquele sentimento que vai morrer, aquele sentimento que não pode passar por ali, que vai acontecer alguma coisa, então ela bloqueia, né, bloqueia, né, a questão de segurança e sente um medo excessivo, que aí a gente caracteriza no transtorno de ansiedade como a agorafobia. E aí, pessoal, assim como a depressão a gente tem, né, de eventos pós-traumáticos, a ansiedade também tem de eventos pós-traumáticos, né? Olivia, como assim? Depois que o sujeito ele sofreu algum assalto, algum sequestro, doenças, violência sexual ou física, acidente de carro, guerras, tudo que é traumático, né? A questão, né, da calamidade também. Tudo isso a gente já falou em vídeos anteriores sobre os transtornos que trouxeram, né, diante do que aconteceu. Então, a ansiedade pós-traumática ela é devido a um evento que aconteceu com o sujeito, ele começa a desencadear alguns sintomas, né, que se assemelha bastante aos outros que a gente classificou aqui, né, suor excessivo, dores de cabeça, dificuldade para dormir ou querer dormir excessivamente, né? Então, assim, tudo isso são sintomas físicos. Às vezes tem pessoa que sente muito dor de cabeça, suor excessivo, né? O coração começa a palpitar e etc. Lembrando, pessoal, que para classificar como um transtorno, tem que ser algo recorrente, não é de um evento que aconteceu, que aí desencadeia esses sintomas e a gente já classifica como transtorno de ansiedade. Tem que ser algo recorrente que o sujeito comece a perceber, ou os seus familiares, né, percebam que algo não vai legal, algo não está sendo, né, adequado ali no desenvolvimento do sujeito, e aí começa a perceber que existe, né, um início aí de transtorno. Eu sempre falo que quando a gente identifica rápido,
é mais fácil de a gente reorganizar. É bem mais fácil a gente conseguir fazer com que essa pessoa volte à homeostase. Olívio, o que é a homeostase? É o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional e principalmente que ele consiga reequilibrar, né? No caso, equilibrar aquilo que está desequilibrado, porque o transtorno ele traz consequências, né? Ele traz aí no desenvolvimento do sujeito alguns acometimentos que não são legais, né? A pessoa sofre muito por isso, principalmente quando é o transtorno de ansiedade, a pessoa tem os sintomas físicos e ela acaba sofrendo muito, e principalmente as pessoas que estão à sua volta, né, que são os seus familiares, as pessoas próximas que conseguem perceber, né, que essa pessoa está sofrendo, e a gente sempre fala, pessoal, quando tem alguém da família que está sofrendo, automaticamente todo mundo sofre. Por isso que é importante a gente buscar ajuda, né, dos profissionais da área da saúde. O transtorno de ansiedade, como está ligado à psique, à mente, é recomendado, né, o psicólogo ou o neuropsicólogo, e também, se for o caso, né, da questão da medicação, para poder reajustar aí os neurotransmissores, porque está ligado também aos neurotransmissores do nosso corpo, é recomendado o psiquiatra, que aí ele faz a questão da medicação para reajustar ou para equilibrar esses neurotransmissores que estão desencadeando também, estão colaborando, na verdade, para que o transtorno de ansiedade fique no sujeito, né, de uma maneira bem ruim, vamos dizer, e os sintomas também ficam evidentes. Então, é necessário a ajuda desses profissionais, tanto, né, do neuropsicólogo quanto do psiquiatra. Algumas pessoas vão no neurologista também, mas eu aconselho, assim, como sugestão, sempre alinhados, né, esses dois profissionais, que é o neuropsicólogo e também o psiquiatra, tá bom? E aí, pessoal, é um tratamento que leva, né, um tempo. A pessoa precisa estar também comprometida nesse tratamento para que ele consiga voltar, né, ao seu desenvolvimento. Eu não falo a normalidade, como diz Canguilhem, ninguém é normal, né? De perto, né, até que, aliás, de longe até que passa batido, mas de perto, né, a gente percebe. Mas consiga voltar ao seu desenvolvimento de uma maneira satisfatória e aí consiga voltar às suas atividades diárias, lembrando sempre que a gente só considera como transtorno quando há um comprometimento no desenvolvimento das pessoas. Tem gente que tem transtorno e passa, né, batido assim, porque os sintomas não são recorrentes, não tem tanta dificuldade. Então, a gente precisa ter atenção nisso para classificar transtorno quando há um comprometimento no desenvolvimento do sujeito. Eu sempre falo que a grande maioria de alguns estudantes, de alguns alunos, não consegue passar em algumas provas, principalmente relacionadas à medicina, devido à ansiedade, a ansiedade generalizada, a ansiedade, né, extrema, que a gente fala que é generalizada, e as pessoas às vezes têm conteúdo, sabe a teoria, mas quando chega no evento, quando chega na prova, né, na situação específica, ela não consegue manter a concentração, aí o coração acelera, os pensamentos ficam acelerados, começa a suar, né, sente uma sede excessiva, os pés começam a suar devido ao evento específico, lembrando que as nossas ações são os pensamentos, aquilo que a gente pensa e que a gente não consegue ter consciência, como resultado, acaba ocorrendo nas ações. Por isso que a gente tem que pensar, né, e analisar os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos não se tornem ações ruins, né, que aí a gente fala sobre transtornos, né, por isso, a importância da consciência dos nossos pensamentos é uma tarefa que não é fácil, por isso que a gente precisa, né, fazer um acompanhamento, principalmente neuropsicológico, para a gente conseguir entender, né, a grande maioria das nossas ações, porque as nossas ações são os nossos pensamentos, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer, né, todos vocês aqui que estão nesse vídeo. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar,
para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que alcance milhares de pessoas e principalmente que a gente consiga ajudar as pessoas que estão enfrentando esse difícil, né, transtorno, que a ansiedade não é um transtorno fácil, muitas pessoas também com transtorno de ansiedade desconta na comida, que a gente fala que é a compulsão alimentar, ou não come, né, a pessoa ou entra em anorexia ou entra na bulimia, né, também tem essas questões, né, a pessoa come demasiadamente, depois se arrepende e vomita, e as pessoas que não comem também. Tudo isso está ligado também, tem mecanismos aí do transtorno de ansiedade. E agora, para fechar, né, eu quero agradecer a todos vocês e no final fazer uma oração, como eu sempre faço, para a gente poder fechar mais esse assunto que é sobre o transtorno de ansiedade, tá bom? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais um dia, te pedimos, Senhor, proteção, te agradecemos de todo o nosso coração, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, possa ir de encontro a todas as pessoas que estão assistindo essa live, visita o familiar de cada um, venha repreender toda doença física, mental e espiritual, que as pessoas com transtorno de ansiedade possam buscar ajuda, possam buscar, meu Pai, profissionais que são mecanismos de bênção na vida das pessoas. Pai amado, Pai querido, que o teu propósito possa se cumprir em nossas vidas, cuida de cada um, visita o lar, visita a casa, visita os hospitais, os presídios, dê a libertação, dê a paz, a tranquilidade, o amor e principalmente, meu Pai, a graça e a sabedoria. Que possamos ter a fé de Jó, a força de Davi, a sabedoria de Salomão e a tua graça, porque sabemos que a tua graça nos basta. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Compartilha. Não esqueça também de curtir, dar o like, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Beijo, beijo, beijo.